letra B. Tá? Então, o deslocamento é um deslocamento horizontal. Tá? Bom, nessa questão, qual é a questão? Essa é uma questão que envolve o conhecimento de matemática. Se ele não souber o que é uma projeção ortogonal, se a escola não tiver trabalhado esse conceito, ele provavelmente vai dizer que é C. Provavelmente vai dizer que é C. Certo? Oi? Esse deslocamento aqui, ó. A D? Eu penso na C como uma possibilidade porque faz uma curvinha, né? Então ele olha, esse deslocamento aqui faz uma curva, então o A e o B fazem isso. Podia ser 2 pontos, né? Bom, a questão 164, a prova deste ano, vejam, a prova não foi divulgada ainda no site do INEP, né? A prova foi pega em sites que já fizeram a divulgação dela. No site do INEP tem apenas a divulgação do gabarito das provas desse ano. Bom, então essa é uma questão que envolve um equacionamento, mas no entanto, de novo, é uma questão boa, mas poderia ter ficado muito melhor. Então, em vez de dar as equações para o sujeito decidir por uma delas, ele poderia ter pedido um resultado. E esse resultado o candidato só chegaria a esse resultado se tivesse conseguido equacionar corretamente, né, a equação. Uma outra questão que também envolve uma habilidade importante, né, que então trabalha com uma função quadrática, e envolve a habilidade de trabalhar algebricamente. Avalia a interpretação de dados e habilidades algébricas básicas. Então, agora eu passo a palavra para a professora Elizabeth. Então, acrescentando agradecimento ao Marcos por pensar junto sobre a prova dele. Preciso da cola para... Então, algumas conclusões mais gerais sobre a prova. Então, primeiro, são frequentes nos enunciados os contextos artificiais. A gente mostrou alguns ali da metalúrgica, mas a gente pode comentar vários outros. O das taças de champanhe, vocês viram, assim, muito frequentes, mesmo na prova de 2013, continuam muito frequentes os contextos artificiais. Então, aparentemente, com esses contextos, está se pretendendo avaliar, o que é recorrente aqui nas habilidades, a ideia de avaliar propostas de intervenção na realidade. Isso é fake. Em geral, para resolver as questões, o candidato não necessita equacionar, construir gráficos, desenhar ou imaginar figuras, pois são dados na recusa no enunciado. Isso é muito recorrente. Informações duplicadas. Às vezes, na mesma questão, a gente tem 3 informações. Então, se o sujeito não deu o enunciado, ele busca informação na figura. Se ele não conseguiu tirar a informação da figura, ele busca nas alternativas. E assim por diante. E também alternativas que são muito fáceis de serem descartadas, são muito inverossímeis, né? Isso também é muito frequente. Embora a prova seja longa, avalia poucos conceitos e habilidades que se repetem em várias questões. Eu estava tentando fazer uma contagem aqui da prova de 2013 e não terminei. Mas tem pelo menos 10 questões que só envolvem proporção, razão e proporção. Tem mais outras tantas que só envolvem soma e subtração. Então, habilidades básicas esperadas no aluno do ensino fundamental. Ok, essas habilidades também são esperadas no aluno do ensino médio, mas é surpreendente que numa prova de 45 questões se dê tanto peso para habilidades esperadas lá no final do ensino fundamental. O volume e o formato das questões favorecem a leitura e escolha rápida de uma alternativa, isto é, uma interpretação superficial, contrariando o discurso interdisciplinar, por qual haveria análise de situações problemas envolvendo as diferentes áreas. E quem tem contato com alunos que estão se preparando para o Enem sabe que eles, os que treinam, os que se preparam, os que estão de fato disputando a prova para o ingresso na universidade, aprendem muito rápido que primeiro se lê a última frase do enunciado para depois pensar se é preciso ler o resto, né? E frequentemente, então, é possível resolver a questão com base na última frase do enunciado.
Além disso, a organização da matriz do Enem segundo habilidades genéricas oferece ampla liberdade ao INEP para escolher conteúdos que estarão ou não envolvidos nas questões. Tópicos usualmente abordados no ensino médio, como logaritmos, funções exponenciais, trigonometria e geometria, não têm sido avaliados nessas provas. Eles começam a aparecer na prova de 2013. Então, tem um pouquinho de geometria analítica, um pouquinho de trigonometria, mas, por exemplo, função trigonométrica, que está aqui na lista dos conteúdos a serem avaliados, função trigonométrica não é avaliada. Geometria analítica, muito pouco. Função exponencial, uma questão. Poucas habilidades, conceitos e conteúdos têm sido, de fato, avaliados. Esse formato de prova, então, nossa avaliação favorece os candidatos mais bem treinados e revela muito pouco acerca das aprendizagens matemáticas. E aqui eu queria falar acerca do papel que não foi mencionado pelo professor Neto, mas que aparece um pouco na fala da Lúcia, que é o poder formatador do Enem. Um dos efeitos dele é o efeito formatador do ensino médio, que agora está sendo explicitado então, com esse projeto de lei. E é interessante a gente pensar que a prova do Enem está embasada numa matriz de competências e habilidades. A matriz não tem correspondência na prova, pelo menos no caso da matemática. Mas quem é mesmo que construiu essa matriz? Qual é a base legal que existe para a construção dessa matriz? Não são só as diretrizes de 98 que falam da liberdade de organização curricular. A LDB de 94 diz que as escolas vão construir as suas propostas pedagógicas e que são os professores que vão construir as propostas pedagógicas nas escolas. Então, ok, uma prova, uma avaliação externa, como o professor Osmar falou, ela sempre pressupõe critérios externos. Mas que critérios externos são esses? Qual é o fórum de educadores, de especialistas que se avaliou para construir essa matriz? Isso tem que ser questionado. Se nós estamos adotando as matrizes do INEP e do Enem como critério para a avaliação de ingresso na universidade, nós temos que nos preocupar em entender isso. Qual é o processo de construção dessa matriz? Então, são dois processos. O processo de construção da matriz e o processo através do qual a matriz é transformada em conjunto de questões. Então, na prova de 2013, ainda não divulgada pelo INEP, pode-se observar que os enunciados então, foram, em geral, mais breves. Acredito que aqui já tem algum efeito da pressão, né, da politização, como foi falado, da pressão, talvez até das universidades sobre a prova. Foram avaliadas algumas habilidades mais complexas, pouco, né, mas persistentes com visualizações artificiais. E, enfim, o tempo reduzido para as questões também. Quem tem contato com estudantes que fizeram o Enem sabe que a maioria dos estudantes não consegue resolver todas as questões. E aqui entra um outro problema do uso da TRI. Eu estava mencionando hoje de manhã que minha filha fez vestibular há pouco tempo, então vivi, não só ela, vários adolescentes se preparando para a prova do Enem do vestibular. O estudante que vai fazer o vestibular da URGS, ele tem 25 questões para resolver no período de 2 horas, né? Então ele olha a prova e ele pode selecionar as questões às quais ele vai dedicar mais tempo, ele pode ter uma organização. Quando ele faz a prova do Enem, ele não sabe quais questões vão ser mais valorizadas. Então ele tem que resolver 45 questões em 90 questões em 4 meses. Então, digamos, 45 questões em 2 horas e 25, né? Um número bem mais extenso de questões, sem saber o quanto o acerto em cada uma delas vai contar no ponto final. Então, quem tem contato com estudantes que fazem disputando vaga, sabe que é extremamente estressante fazer a prova nessas condições. E nessa condição estressante, ganha mais peso ainda a habilidade de chutar. Então, o estudante que está preparado para olhar rapidamente o enunciado e chutar bem, ele realmente está tendo bastante vantagem na prova do Enem, pelo menos na prova de matemática. Então, finalizando, diante da adoção do Enem como instrumento de avaliação do ingresso na URGS, a gente propõe que seja discutida essa matriz de
um documento emanado pelo INEP, que não tem amparo na LDB, e, enfim, a gente acha que esse é um dos pontos de partida para a discussão do Enem, é a gente colocar em questão essa matriz de referência. Também propomos que sejam solicitados a divulgação de dados sobre as provas, o número de acertos por questão, a transparência que o professor Leme reivindicou hoje de manhã, mas também não só a transparência em relação a como foram classificadas as questões, entre médias, fáceis e difíceis, o número de acertos em cada questão, para a gente saber onde é que os estudantes estão errando, acertando. Qual é o problema de divulgar esses dados? Né? Isso são dados importantes que nós temos acesso. E análises de desempenho, tais como as que botam nos relatórios pedagógicos que eram divulgados até 2008 e que deixaram de ser divulgados. Então, é interessante que uma das perdas que se teve com a transformação do Enem em instrumento de seleção foi ainda a perda mais uma perda de transparência, e isso eu acho que a gente não pode considerar um bem, tem que considerar que é uma perda e um problema importante de resolver. Critérios adotados para a seleção de questões, com indicação das questões que cada habilidade pretende avaliar, porque a gente já está vendo que não tem a proporcionalidade entre a matriz e o conjunto de questões. Então, como é que elas são selecionadas, como que estão, quem é que opera na seleção dessas questões e com que critérios opera. A gente não está tendo uma fiscalização da sociedade, um controle social sobre essa montagem das provas. Como é que se escolhem questões fáceis, médias e difíceis? Como é que elas são classificadas? É por amostragem? É pelo método TRI ao final da prova? Isso também não está claro, né? Porque, de novo, os relatórios das provas não são disponibilizados. Mas tudo isso é necessário para que se possa, enfim, avaliar, entre outros aspectos, a coerência entre aquilo que o Enem diz que pretende avaliar e aquilo que de fato avalia. Um comentário antes de me despedir. Essa que eu estava conversando com a Suzy sobre isso. Essa questão da transparência da nota, a forma do cálculo do Enem, né? É um problema dos estatísticos, para todos nós, né? Os estatísticos é um problema muito complexo, porque essa questão do peso, professor, não é só o peso do item, se ele é fácil, médio ou difícil. Uma prova bem pontuada, o aluno, isso a teoria de resposta ele traz dentro da metodologia dela, a forma que ela calcula a proficiência do aluno. Um aluno que tem um comportamento coerente, ou seja, ele acerta os itens, vamos pegar um caso ideal, aquele aluno que acerta todos os itens fáceis, os médios, e ele vai indo até ele chegar num ponto que aí passa a errar todos de forma consciente, os mais difíceis. Esse aluno, ele vai ter pontuação entre aqueles que acertaram uma mesma quantidade de itens, que esse aluno vai ter com pontuação maior. Porque toda a estrutura da teoria de resposta, isso está inerente à estrutura metodológica. Ela vai levar em consideração, sem dúvida, a quantidade de itens que o aluno acertou, isso conta. Mas a coerência de resposta, ou seja, se ele vai dos itens mais simples para os itens mais complexos, de forma consistente, isso aí vai pesar muito também. De tal forma que não tem jeito de, dado os 3 parâmetros ABC dos itens, de você conseguir calcular a proficiência a priori. Você tem que ter a prova. Então, é um problema de grande porte, como a gente trazer, porque um dos pontos que eu estou vendo, que é fundamental, eu vejo como essencial, a sociedade quer transparência, as famílias querem transparência. Ou seja, o aluno sai da prova, ela quer saber qual a proficiência do aluno. Né? E tem que... Agora, isso, a estrutura metodológica, infelizmente, ela não deixa a forma de fazer um cálculo simples, não é verdade, Suzy? Não tem jeito de fazer um cálculo simples. Não dá para dar os ABC, os itens, os parâmetros dos itens, e o aluno chegar em casa e calcular a sua nota. Não dá para ser assim. Então, a gente tem pensado, tem conversado com o professor Dalton muito sobre isso, de ter um simulador disponível. Ou esse simulador vai para o computador de cada aluno, ou entra no site do INEP e põe as questões que ele acertou, aí sim, com esse simulador,
você consegue calcular a proficiência. Bom, pessoal, eu vou ter que sair porque eu tenho que ir para o aeroporto. Eu queria parabenizar o evento, sabe? Tudo que eu escutei aqui hoje, o dia todo, eu gostei muito da forma que vocês estão tratando essa questão, da profundidade, da seriedade. E eu acho que esse tipo de evento vai trazer um novo tipo de discussão que é necessário para o exame, né? Que é um fato. Né? Um exame com 8 milhões de jovens brasileiros que estão terminando ou já terminaram o ensino médio e que aspiram à entrada na universidade, aspiram sua certificação, enfim, aspiram a uma bolsa do Brasil Sem Fronteiras, Ciências Sem Fronteiras. Tudo isso é muito importante para o futuro do país. Portanto, discussões como essa são muito importantes mesmo. Então, obrigado, tudo de bom para vocês. Obrigado, professor. Eu acho que a gente, dentro da universidade, a gente ainda não tem noção do que é uma aluno de ensino médio no país. O que pra gente a gente lê e acha que é uma questão extremamente fácil de ser resolvida, para a maioria dos nossos alunos é impossível de ser resolvida. E a gente vê isso dentro dos alunos que entram na nossa universidade. Eu que dou aula para alunos do curso de estatística, que é um curso de baixa procura e que, portanto, pega aqueles que preenchem vagas, eu tenho aluno que é incapaz de montar aquele sistema de equação. Se eu tirar a equação, ele não resolve aquela questão do Enem. Então, acho que existe um gap, uma distância muito longa, muito grande entre o que a gente acha que deveria ser o nosso aluno para ingressar na universidade e o aluno que a gente tem hoje na sociedade. E eu acho que é velha história de trocar a roda para o carro andando. A gente sabe que o Enem passa uma mensagem do que deveria ser ensinado no ensino médio, mas ao mesmo tempo ele tem que avaliar os alunos que já foram formados. Esses alunos a gente não vai recuperar com a prova do Enem. Se eu colocar uma prova do Enem com um padrão que eu gostaria do aluno aqui dentro, vai acontecer que a gente não vai preencher nada. Os alunos não vão ser aprovados. Então, não é um problema simples. A gente tem que construir uma questão, uma prova que selecione os melhores alunos que já foram formados por esse sistema que é ruim, que a gente reconhece que falta habilidades para serem desenvolvidas na escola, mas eles já foram formados, a gente não vai penalizar eles no Enem, colocando uma prova que é a prova que eu considero ideal. Nós, como professores aqui, se vocês pegarem as suas próprias provas de 10, 15 anos atrás e aplicassem hoje, quantos alunos seriam aprovados? Então, o problema não é o Enem. O Enem está conseguindo fazer o que é permitido, que é avaliar esses alunos que já receberam uma formação que, do nosso ponto de vista, do que a gente gostaria de ter na universidade, é deficiente, mas eles já estão formados. Então, eu acho que a gente fica um embate que parece que quem está fazendo essas provas são pessoas de outro planeta, que têm uma ideia completamente equivocada do que é ensinado, do que é avaliar matemática. Gente, quem está fazendo essa prova são professores, como nós. Talvez com conhecimento melhor de quem são esses alunos. Uma das características da TRI é justamente calibrar os itens. De repente, esses itens que vocês estão considerando fáceis, quando foram pré-testados, foram considerados difíceis. Porque quem pré-testou os testes são os alunos que no futuro vão fazer essa prova.
parar com esse embate de que são dois mundos diferentes, aqueles que avaliam a prova e a gente, que fazem a prova. Eu acho que aqueles que fazem a prova, eles estão fazendo uma prova que é possível ser resolvida. Se 92% da população aprende menos do que isso, está tudo errado lá embaixo. O quadro do problema lá embaixo, mas não é usar o Enem como balizador e tem uma fila de contagem. Não sei por isso que eu falo, então não é possível. É o Enem, a referência, eu vou ensinar o Enem, eu vou ensinar a teoria, eu vou ensinar uma coisa de equação. Então tem uma fila de contagem que é o impacto dos alunos. A escola sempre está atrás da sociedade, não é o contrário. A gente acha que é a escola que vai transformar a sociedade, ou a escola que vai transformar o Enem, esquece, não é assim que funciona. A escola sempre está atrás, se a baliza é o Enem, é uma coisa que conhecer, a demanda local e as balizas. Né? Esse é o problema, né? Por isso eu acho que dentro das críticas, dentro do máximo que nesse sentido, a partir de colocar esse tipo de questão de geometria, por exemplo, na prova do Enem, mas a crítica também é a Só seguinte. um pouquinho, vamos organizar um pouco a Solânia, Eu só queria fazer um comentário, que é o seguinte: foi nos dito aqui que a avaliação do Enem é referenciada em critério e não em norma. Ok? Critério significa dizer qual é o mínimo que tem que ser passado e não fazer uma prova para contemplar o que está acontecendo no ensino médio, gente. Ou seja, me parece que é uma incoerência entre a avaliação baseada em critério, que é a pretensão do Enem, e o que a professora Suzy falou agora. Não sei se fui claro. Nós não estamos querendo fazer uma prova para facilitar para os alunos do ensino médio. Nós estamos querendo fazer uma prova para saber se os alunos do ensino médio estão aprendendo ou não estão aprendendo. E se ninguém está aprendendo, a prova tem que revelar isso. Andréia. Eu só quero, quando os professores daqui da URGS falaram sobre a prova do Enem, eu só queria fazer um comentário que a maravilhosa prova que a URGS faz, ela também faz com que os alunos entrem com uma deficiência enorme em informação básica e ensino médio. Tem alunos que acertaram 4 questões de matemática e estão aqui dentro. E acertaram por acaso, e tiraram 500. Então, a verdade é que a professora Suzy é que disse o certo. Na verdade, não são os métodos as provas que vão selecionar a verdade, é que o nosso ensino fundamental e médio está deficiente. Qualquer uma dessas provas vai mostrar isso. Nós é que estamos com um grande problema, que a gente não sabe o que fazer com esse aluno que entra e que não tem conhecimento mínimo para cursar as próximas etapas. Porque daí sim, aí falta o que a professora colocou bem, falta didática para nós. Esse tipo de aluno falta. Eu vejo, voltando um pouquinho, buscando ali, entendendo a justificativa da Beth e do Marx, eles pegaram uma gama muito pequena de questões e analisaram e disseram, olha, isso aqui não contempla a habilidade tal e tal. Então a minha grande crítica, dei 10 anos em cursinho pré-vestibular e ensino médio, e passei diariamente por isso, é por que o Enem botar 45 questões? Por que não 30, então? Poderia cortar todas aquelas ali que eles apresentaram. Aí não é assim, no sentido que eu
entendi a palestra dele, não é que a gente está criticando a matemática, mas sim por que daquelas questões tão básicas. Poderia ter questões que cobrasse um conhecimento básico, mas tivesse uma habilidade, uma competência melhor. Então a crítica é quanto a isso, é 3 minutos e 30 segundos por questão. Como é que o aluno vai conseguir ler e voltar a pensar naquilo ali? Não tem como. A gente sabe, o aluno ganha, o Enem cobra, é o cansaço do aluno. O aluno chega e faz, eu sei, 100 questões. Olha, tive alunos que fizeram 140 da 180, não mais que isso. E os alunos falam, senhor, eu não consegui, no segundo dia eu estava extremamente cansado. Ele cobra o cansaço. Mas acho que o problema fundamental aqui, parece a mesma primeira palestra, é a falta de transparência no processo de elaboração, na implementação do Enem. Ou seja, parece que tudo que a gente reclama, dica, quando eles pagam, pagam tudo que não é quem implementa o Enem. Esse é o primeiro problema a ser estudado, porque sugestões críticas, quantas críticas, elas poderão resultar em alguma coisa se houver realmente essa receptividade a essas críticas. Bom, sobre as questões, de novo, vem a base da TRI, né? A TRI, para você conseguir medir bem a mobilidade, precisa de uma quantidade grande. Justamente porque ela precisa varrer todo o espectro de habilidades dos candidatos que eles estão ali. E quanto mais itens, maior a precisão na habilidade que você está medindo. Talvez fosse melhor que ao invés de ter as 2 provas num dia, tiver que fazer 2 dias para as provas, fossem 4. Bom, mas aí tu esbarra em problemas logísticos. Não estou aqui defendendo o INEP, longe de mim, né? Nunca tive nenhuma ligação com eles em relação ao Enem. Então, só explicando, são 45 e talvez precisasse ser mais justamente para conseguir medir bem e com precisão aquelas habilidades. Ela não vai. Ela não vai. Aí, de novo, a gente da teoria, tá? Quando o item é testado, cada item, a tua habilidade é que a gente chama de um traço latente, né? Um contínuo, tá? Quando o item é testado, ele vai dizer assim, olha, esse item ele mede melhor sujeitos com alta habilidade. Talvez o que o INEP esteja fazendo, e aí eu acho que é fundamental que a gente traga alguém do INEP para falar sobre essa escolha das questões, é que o INEP esteja fazendo essa escolha às cegas no sentido do conteúdo. Ele só se preocupa com a qualidade do item. Então, esse item mede bem sujeitos com alta habilidade. Esse mede habilidade. Entende? Então, talvez eles tenham deixado de olhar um pouco para o conteúdo e mais para a qualidade psicométrica para ter uma garantia de estar medindo aquela qualidade. Porque, dentro daquele pré-teste, uma questão de geometria tem a mesma capacidade de discriminação de uma questão de, sei lá, de álgebra. Bom, olhando as duas, eles escolheram geometria. Se um aluno chegar com os acertos, que tem competência, conhece, você conseguiria calcular? Se eu consigo calcular a nota dele, sim. Os dados estão disponíveis? Não, hoje não. Precisa de uma informação. Ela precisa de mais informação. Ou seja, a pessoa que tem a condições, que tem a competência, consegue calcular? Hoje eles não são fornecidos. Não é suficiente. E pensando do ponto de vista estatístico, eu acho que uma das principais razões dele não ser fornecido é que ele ia gerar mais desconforto do que conforto. Porque são 3 números que não significam nada. Do ponto de vista, nenhum leigo vai olhar aqueles 3 números e vai entender o que eles entendem. E mais do que isso, mesmo de posse desses 3 números para cada um dos itens, o sujeito sozinho não vai conseguir proporcionar. Isso é o nosso parâmetro. Mas a Não é aí. Sim, aí eu teria que colocar um simulador, e aí de novo vem naquela conversa que a gente teve de manhã, de você confiar que aquele simulador que o governo está fornecendo é confiável. Os parâmetros. Mas a minha dúvida não é só da nota, é do aluno saber. O aluno olhar, eu quero fazer essa questão que ela vale mais. Não, mas isso é a ideia da TRI. A
TRI vai contra essa avaliação em que o aluno escolhe as questões que ele acha que é mais fácil, que ele tem mais capacidade. Não, a TRI vai contra isso. A TRI ele te dá um conjunto de questões. Ele tem que fazer a escolha de si. Aí eu não tenho conhecimento, porque a TRI não necessariamente ela mede a habilidade usando os 45. Pode ser que o método que eles estejam usando use só as respostas dadas. Então, se eu respondi só 20, minha resposta vai ser só com base nas 20 e não considera errado o resto. Mas a gente não sabe porque a gente nunca se interessou. Não, mas pode ser que o aluno Ninguém tenha nunca foi simplesmente perguntado. marcado. Alguém já levantou e perguntou para o INEP como é que se calcula a TRI? Eu já mandei e-mail pro INEP, não tive resposta. Pedindo a foto. Pedia com quem fosse falar. Exatamente por isso que em pré-vestibular a gente tentava isso. Agora não mais, mas toda vez perguntaram. Ok, agora como instituição a gente nunca se preocupou com isso. E eu acho por isso que a gente não espero eu, porque agora a gente vai ter essas respostas. Elizabeth. Não, eu só queria fazer um comentário, eu não queria perder, não é sobre a TRI, tá, mas é sobre uma outra observação que a Suzy fez, assim, de que quem faz as questões também são professores. Não, inclusive a gente tem muitos alunos nossos do mestrado, a gente tem aqui o mestrado, nós tem alunos que elaboram questões e poderá acontecer de a gente estar comentando aqui uma questão que foi elaborada por um dos nossos alunos e já aconteceu, está comentando uma palestra, bom, eu vou fazer. O que acontece é que não é simplesmente são professores elaborando questões, eles elaboram segundo orientação, eles têm várias diretrizes para elaborar questões. E uma das diretrizes que eu estou insistindo em questionar é essa forçação de barra da tal da contextualização. Porque eu tenho a convicção de que questão de múltipla escolha é muito ruim para avaliar, porque a gente nunca sabe por que o aluno errou, por que ele acertou, ele pode ter errado por engano, pode ter. Né? Se a gente não vê a resposta do raciocínio, é muito. Mas eu entendo que a estatística ajuda a dar uma medida de se ele acertou chutando ou não, eu entendo isso, tá? Agora, então, em a gente aceitando que a prova é só de marcar cruzinhas, ou como o Felipe me ensinaria, né, a primeira vez que ele viu uma prova, ele disse, mãe, eu tive que fazer uma prova, mas nenhuma das respostas era minha. Né? Todas elas estavam prontas. Quer dizer, a gente, de fato, uma das habilidades que ele está falando ali é argumentar, mas nenhuma das questões pede para o sujeito argumentar. Mas, parênteses sobre tudo isso, do jeito como os enunciados são elaborados, a gente vê que se dá um peso para a contextualização que transforma a questão numa outra coisa. Porque, em geral, a contextualização é irrelevante. E isso a gente sabe que é uma orientação que o INEP passa para os professores. E isso está distorcendo a prova. Então, se a gente for comparar, por exemplo, com a prova Brasil, e essa comparação eu fiz há pouco tempo também, um outro exemplo, são enunciados limpos, são enunciados de 2 linhas, como são no nosso vestibular. Então, a pessoa lê, já participei de elaboração de prova de vestibular e a orientação era claríssima. Olha, o enunciado tem que ser claro, tem que ser simples, a pessoa não precisa ter que fazer um mestrado para ler o enunciado. Não é isso que nós estamos querendo testar, nós estamos na prova de matemática, então, claro, ele tem que saber ler, mas não pode ser um técnico, tem um aqui da placa que, nossa, eu sou professor de matemática, eu tenho que fazer um esforço, eu tenho que ler 3 vezes o enunciado para ter certeza que eu entendi. Então, tem distorções que tem a ver com essa pretensão de avaliar a contextualização, que eu acho que é uma pretensão falsa. Então, nós temos que começar a discutir quais são mesmo os objetivos da prova. Eu acho que se a gente questionar os objetivos e a coerência entre os objetivos e a prova, a gente vai mexer bastante. Eu só queria fazer também um comentário sobre a não transparência em relação aos relatórios psicométricos. Porque se a informação que eu tenho, e é lá de dentro do INEP, desde 2009, os relatórios psicométricos não são divulgados nem para consumo interno das pessoas lá de dentro do INEP. Por que isso? Porque vai causar uma situação muito desconfortável. Vai mostrar que essa prova não está medindo praticamente coisa nenhuma.
é impossível que esses relatórios psicométricos não mostrem o absurdo que está acontecendo, por exemplo, na prova de física. Com 4 questões que deveriam ter sido anuladas, com outras tantas questões com problemas sérios. O relatório vai mostrar isso. Não se divulga isso, sob pena de anular todo o processo. Bom, eu acho que eu errei da minha fala aqui hoje. Eu estive a semana passada em Moçambique, desenvolvendo um curso sobre construção de itens de múltipla escolha. Foram 5 dias, se somaram outros 5 do ano passado. Então, vamos lá, algumas coisas para entrar na... Eu tenho chamado em alguns lugares, nessas avaliações externas, de caixa preta para os professores. Aqui é assumido o conceito de caixa preta, que não é do avião, que lá está errado. Eu sei o que entra na caixa preta e sei o que sai. Entra o quê? As marcações dos alunos. E o que sai, por exemplo, proficiências ou quantidade de acerto. O que está lá dentro da caixa, não sei. Mas, na verdade, é possível saber. Então, eu vou assim... Desculpe o tom professoral, mas o uso do cachimbo diz ao povo. Bom, primeiro, de fato, eu acho que há uma discussão, não pela hierarquia dos problemas, mas um problema que eu tenho chamado de meta-avaliação. No ano passado, eu fui até chamado no Conselho Nacional de Educação e fiz essa proposta, tive a oportunidade de refazê-la para o Chico Soares, numa banca no Unicamp, que nós precisamos, inclusive no Brasil não há uma legislação, precisaríamos ter, inclusive com a disseminação das avaliações externas, isso não é só o Enem. Hoje, praticamente todos os estados da federação têm as suas avaliações. Nós precisamos de meta-avaliação. Nenhuma avaliação desse tipo, ou que seja só medição, poderia divulgar seus resultados se elas não passassem por um escrutínio de uma comissão. Uma comissão que fosse viável na quantidade, mas que aprovasse aquilo. O que é aprovar? Inclusive a qualidade dos itens, o tratamento psicométrico. No Brasil, o INEP abre uma licitação, ganha essa ou aquela empresa, nem é o Ministério da Educação, que assume toda a responsabilidade, inclusive o Neto, perdeu o posto porque alguém vendeu uma prova, bom, aí tem que encontrar um culpado. O Neto foi um deles. Né? Embora ele não pagou por isso, mas assumiu politicamente. Então nós temos que ter uma situação onde essas empresas, tudo bem que elas existam, a Sesgran Rio, Chaves, a Valia, mas elas não podem fazer qualquer coisa. Por exemplo, não temos controle de viés de exposição, viés linguístico, viés de sexo, gênero, tem que ter isso. Então nós temos um problema de fundo que é falta de meta-avaliação, que também tinha os vestibulares, hein? Que é bom que se diga o seguinte, os que entram pelo Enem são os mesmos que entram pelos vestibulares, então espera um pouquinho. Do ponto de vista da seleção para a universidade não mudou absolutamente nada. O que mudou é abrir cota para aluno oriundo de escola pública. Isso mudou o perfil do alunado. Não como poderia mudar. Bom, mas o fato de não ter mudado em relação aos vestibulares não exime os responsáveis de abrir essa caixa preta. Então, isso é o mais importante. Estou pela ordem, mas estou começando. Então nós precisamos saber, né, o que aconteceu. Segundo, existem, na versão que eu tenho trabalhado, pelo menos 30 regras para construir um item de múltipla escolha. Beth, é um prazer reencontrá-la, né? Depois que eu percebi que a Beth, mais de 20 anos, o professor Fernando Lang, que tem aprendido muito com os textos de psicometria, prazer reencontrá-la. Só o conhecia por bibliografia, Lang e vírgula. Então, eu discordo. O item de múltipla escolha mede muito, inclusive processos complexos. O problema do item de múltipla escolha é que a sua construção é muito difícil. Um bom, um ótimo elaborador de itens, do que ele produz, você perde pelo menos 50%. Num período assim, uma safra excepcional, aquele terroir, ele vai perder 40%. O que pode estar ocorrendo? Isso aqui é uma hipótese. Sem querer falar contra o Enem, né? Mas é uma hipótese. Como o banco de itens está muito pobre, eles não estão podendo selecionar itens. E está indo para a prova coisas que, como vocês apontaram, não poderiam ir.
Uma regra elementar é a seguinte: o texto base só deve existir se ele for absolutamente necessário para a resposta àquele item. Essa é a regra geral. Na dúvida, tire o texto base. Segunda questão: a estrutura do item deve ser de tal maneira que após eu ler a comanda, né, a estrutura do item é a apresentação, texto base, a comanda. Após eu ler a comanda, eu tenho que ter a resposta. Eu vou buscar a alternativa que tem que estar lá. Se seu filho não encontrou a resposta, é porque o item não estava bom. Ou a resposta dele não é aquela adequada. Aliás, chama-se item objetivo a todo e qualquer item cuja resposta é de consenso na comunidade relativa àquela habilidade ou área. Se paira a dúvida, aquele item deixa de ser objetivo e passa a ser mais subjetivo. Então, se o x vale 4, eu respondo bem o problema, encontro que x é 4, eu vou procurar na alternativa o x 4. O que acontece às vezes? A pessoa errou por alguma razão, aí ela começa a fazer um outro fenômeno, que é eliminar alternativas. Por isso que isso, na verdade, faz com que o chute não seja exatamente chute sempre. Porque chute, rigorosamente falando, é quando me dão um item, uma tarefa, né? Item é uma tarefa. Eu não sei a resposta. Eu olho para aquilo, tudo igual para mim. E aí, aleatoriamente, marco uma alternativa. Aí a minha probabilidade de acerto é de 1 sobre n número de alternativas. Quando não é isso, eu sei um pouco, mas não sei tudo, eu vou eliminando. E pode ser que de 4 alternativas, por exemplo, eu elimine 2, o meu chute vai para 50% de probabilidade de acerto. É isso que a TRI estima. A TRI, na verdade, o T da TRI não é correto. Os franceses chamam de MR, modelagem, né, da resposta ao item. Então, é uma modelagem que eu faço matemática para analisar um conjunto de respostas e estimar a proficiência numa certa escala. Como estimativa, ela tem erro. E é isso que, por exemplo, também não está sendo divulgado. Eu fui responsável, eu fico um pouco desconfortável às vezes quando eu escuto essas coisas, porque eu fui responsável durante algum tempo por uma avaliação da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Uma avaliação grande, a Rede Municipal de São Paulo tem 1 milhão de alunos, não é pouca coisa. Depois eu fui numa palestra, eu não me identifiquei, abri o microfone e pensei, essas avaliações é tudo fraude, tudo. Eu estava lá com um monte de números que eu tinha produzido. Mas eu apresentei lá e então veja, por que você tem, muitas vezes, um erro muito grande nos extremos da escala? Então, isso acontece porque você tem alunos que acertam tudo. O ideal é que não tenha ninguém acertando tudo. Por quê? Quando alguém acerta tudo, o que você pode dizer? Que ele sabe tudo? Não, ele acertou tudo que você ofereceu. Onde está o limite dele? Você não chegou lá. No outro extremo, quando alguém erra tudo, a gente costuma, não sabe nada. Não sabe o que você perguntou. Porque ele sabe que você não perguntou. Por isso que a prova ideal, e só o teste adaptativo no limite para alternativos, é quando você encontra o momento em que a pessoa ou começa já a acertar, e fixou ali, ou começa a errar e você sabe qual é o limite abaixo do ponto. Você pode estimar a proficiência. Então, o Enem, do ponto de vista das 45 questões, está dentro dos padrões internacionais. Está dando mais de 3 minutos por item, que é uma das regras de elaboração. Num pré-teste, você estima o tempo, e deve ser no mínimo de 3 minutos, tem 3 e 5 minutos. 45 para você tentar esticar. Mas qual é o problema? Que não é só a estatística que diz se o item é bom, você tem que ver o lado pedagógico, essa análise que vocês fazem. Mas, de novo, como eles estão correndo contra o tempo, o que aconteceu aquela vez em Fortaleza? Imagina, você estava pré-testando um item que entrou na prova de 2 meses. Não se faz isso, não repita isso em sua casa. Está na cartilha dos manuais, já para essas 30 regras, tá? Nas outras tem mais de umas 20 regras que se adotam para a construção de muitas coisas. Não se faz isso. Porque o pré-teste, inclusive, não dá o parâmetro. Porque é o seguinte, médio, fácil, difícil é o elaborador que indica. Ele acha que é médio, fácil, difícil, a dificuldade. Quem vai dizer a dificuldade do item é o respondente de verdade, não somos nós que elaboramos ele. E quando você roda pela TRI, não existe médio, fácil, difícil. Tem um B, numa escala contínua, um parâmetro B, que vai numa escala que você pode arbitrar de 0, por exemplo, o SAEB trabalha com 0 a 500,
o Enem está com 0 a 1000, o PISA 0 a 1000, eu poderia você colocar outra escala, 0 a 10, não importa. Então haverá uma dificuldade nessa escala. Por que você pergunta médio, fácil e difícil? Para elaborar o caderno de provas. Porque você não pode colocar só fácil, só difícil. Você tem que, inclusive, a ideia é ser um serrilhado, né? Que você vai crescendo a dificuldade e cai. Para montar a prova, você precisa dessa informação. Então, quando sai o resultado, na verdade, acaba essa história. Aí você estimou. Mas onde você estima de fato? Só na prova de verdade. Prova mesmo, não é no pré-teste. O pré-teste, tanto que você usa muitas vezes, em geral essa é uma regra, nós usamos só teoria clássica para levantar as características psicométricas do teste. Na teoria clássica, com as correlações, por exemplo, serial contra bisserial, você já derruba um monte de item. Porque você derruba pelas alternativas, nem é só pelo gabarito. Você descobre muitas vezes que tem item que tem 2 gabaritos, que não tem gabarito, né? Que dá correlação contra bisserial, inclusive, dá negativo no gabarito, as inversões malucas, acontece. Né? Então o problema no fundo, assim, como ninguém está controlando isso, está indo qualquer coisa. Pode ser, é hipótese, que não estão divulgando, porque vão revelar muitos problemas. Por isso que acho que a bandeira tem que ser essa, transparência. Vamos revelar isso. Claro que se você divulgar os parâmetros dos itens, não o gabarito, os parâmetros, item 1, B 1,32, você colocar isso, você põe um software para rodar, você entra com as suas respostas, pronto, eu estimo a proficiência. Para fazer pela primeira vez, aí é diferente. Você precisa de 500 respondentes, tem gente que fala 1000. Né? Em São Paulo, nós estamos com 400 respondentes, uma amostra aleatória, para começar a calibrar os itens. 400. Então não é só um aluno que entra. Outra coisa que o erro de medida, por isso que há questionamento, você tem que usar a TRI ou a teoria clássica. O erro de medida, com a teoria clássica e com a TRI, o INEP não mostrou que diminuiu. É que nós temos uma ilusão, que quando eu conto os acertos, aquilo é preciso. Mas a proficiência de um candidato, digamos, uma prova de 0 a 100, quem acerta 98, 99, 96, depois a proficiência são iguais. Mas, na soma, quem acertou 97 está na frente que acertou 96. Contudo, todavia, quando você vai estimar a TRI, não muda isso. Você bota uma casa a mais da decimal para um que acertou um pouquinho mais. Então, aí como é que você resolveria isso? Para um determinado bloco de candidatos, dá mais itens ainda. O pessoal de curso de medicina, que são poucas vagas, um curso com muita disputa, a prova do Enem talvez não esteja discriminando como precisaria discriminar para você saber. Você precisaria ter um conjunto, né, de itens, né, só para esse grupo. Mas, de novo, só com um teste adaptativo informatizado para fazer isso. Então, de novo, voltamos a uma questão importante, que é como que isso está sendo controlado. Você faz uma matriz que ela é questionável, a própria matriz. Depois você vai lá, tem item que está associado a uma habilidade que não está. Né? Só um outro detalhe, o efeito cansaço. Numa prova para selecionar, eticamente talvez se justifique usar o efeito cansaço. Né? Mas ele existe, para vocês terem uma ideia, na prova São Paulo, nós chegamos a estimar itens que o efeito cansaço aumentou, supondo uma escala de fato linear, né? Quase 10%. O item, quando ele aparecia na primeira posição, ele dava lá um B de 200, escala saída. Quando ele aparecia na última posição no caderno, chegava a dar 220. Né? Como é que você resolve isso? O Dalton pode até explicar para vocês, tem um normite que você tenta ajustar, mas... Então são problemas, eles são técnicos que vão se associar a esses usos, digamos assim, políticos, né? Na política educacional, por exemplo, para distribuir vagas públicas, né? Porque esse é um problema, estão distribuindo vagas públicas. Agora, só para terminar, agora, se você colocou, não tem saída. São esses alunos que vão entrar na universidade. A universidade tem que mudar o seu projeto pedagógico. E ai, se a minha proposta então vingasse, nem a Enem, nem a TRI. Aí que vocês iam jogar pedras em mim. Esse é o outro desejo. Hã? Não, sorteio. E o Rubem Alves. E o Rubem Alves.
um cara que eu estava matutando, eu leio ele defendendo. Quando me ameaçam assim matar minha mãe, a mim tudo bem. Quando ameaçam matar minha mãe, que ainda está viva, aos 80 anos, aí eu faço uma concessão. Sorteio qualificado. 350 em leitura na escala Saeb. Porque qualquer disciplina na universidade, qualquer, sem saber ler, sem alguma proficiência, você não consegue. Né? Por exemplo, alguém precisa ler mais ou menos 5 segundos, uma linha em A4, Times New Roman 12. E nós temos jovens, pesquisa, que chegam a gastar 30 segundos numa linha. Com isso, ele não consegue reter na memória de curto prazo o começo da frase, a linha que ele está lendo. Quem lê com 5 segundos, 10 segundos uma linha, texto não de filosofia kantiana, também consegue reter aquela informação. Isso é condição para a universidade. Então, quem tem isso, poderá aproveitar a universidade. É algo que até uma menina pobre, negra, do interior do Piauí, pode conseguir. Então, é um sorteio que também teria uma justiça social. Mas não vai eliminar todo o problema dessa base. Os alunos estão saindo hoje do terceiro ano do ensino médio, pelo Saeb, com o que seria razoável na 6ª ou 7ª série. Mais ou menos. O terceiro do ensino médio, pela escala Saeb. Claro, ele chega na disciplina de estatística, medida de tendência central, grego clássico. Professor, e essa questão do problema da linguagem também deve estar relacionada ao cansaço, né? Das 4 horas para as 90 questões. Em princípio, daria para os alunos lerem sem ter problema. Só que provavelmente eles vão ler com dificuldade, eles vão demorar a interpretar, e daí tem a questão do cansaço. Isso também está relacionada à falta de capacidade das linguagens. Uma coisa está ligada a outra. Efeito cansaço é uma expressão que se usa, né? Mas exatamente o que acontece no cérebro para dar esse cansaço, nós precisaríamos ainda estudar um pouco mais. O problema é assim, que ele aparece mesmo em itens onde a leitura não é o traço mais importante. Outro problema que nós temos no Brasil, e talvez explique por que matemática na 4ª série está mais crescendo. A gente olha a escala Saeb, está crescendo todos os anos, 4ª série. Um pouquinho mais na 8ª. Uma hipótese é a seguinte, não é inverter, mas é o outro lado da leitura. Os itens de matemática são apresentados em português, porque o aluno recebe a prova e não tem nenhuma instrução. Não é como a provinha Brasil que alguém lê para ele. Se ele não sabe ler, ele não consegue resolver o problema de matemática. Mesmo com enunciados bem limpos, Deus tem que tirar tudo, limpar, mas chega uma hora que tem que colocar alguma expressão, como vocês marcaram aqui. Mas se ele lê com muita dificuldade, então você está violando uma regra da TRI, que é na unidimensionalidade. Para isso é a TRIM agora. Teria a resposta ao item multidimensional. Então você tenta estimar, né, para análise fatorial, outras dimensões que estariam em questão. Tentar compensar um pouco. Mas não tem compensação. Se o menino não lê, vai compensar o quê? Vai estimar, não, se ele lê, se ele resolveria esse problema. Então é uma coisa meio maluca, entendeu? Então esse é um desafio que talvez esteja sendo melhor enfrentado. As crianças estão lendo um pouquinho melhor na 4ª série. Elas estão conseguindo enfrentar, uma hipótese, melhor os problemas em matemática. Mas eles não resolveram o problema de fundo, quer dizer, eles estão terminando a 4ª série agora, né, com proficiências muito baixas. Né? Está dando aí 180, isso aí seria ideal para a 2ª série, 3º ano, por exemplo. Porque aí seria de fato o critério. Eu fixar isso. Por uma regra eu fixo, adequado é, usando a escala do Enem, 700. Quem não, isso é critério mesmo. Quem não tiver 700, está fora. Bom, que governo vai fazer isso? Nenhum. Porque não vai ter aluno praticamente nas nossas universidades. Vocês viram o quadro aqui, é média de escola. Está saindo aí, aguentem o tratamento dos alunos. Quer dizer, já processou, então você vai ter um certo impacto, vai tomar cuidado na divulgação. Mas, se você colocar 700, que seria razoável, gente, não vai ter aluno para as nossas universidades públicas. Um outro curso vai ter. Bom, e aí você começa a fazer concessões. Aí faz o quê? Bom, os primeiros entram. E aí acaba entrando aluno que 500 aqui no Enem deve ser lá os 200 e pouco do Saeb.
é esse aluno que você encontra, que eu encontro. Faz parte. Só para dizer que, de fato, nós já temos uma experiência que é próxima do sorteio, muito próxima. Porque em alguns cursos na universidade a gente tem 1,2, 1,5 candidatos por quase o sorteio. E a gente consegue, depois de 4, 5 anos, formar bons profissionais. Então, acho que esse é um indicador de que sim, nós podemos receber esses alunos que chegam. Qual é a evasão? Quantos? A gente A questão não é aqueles quem se 2, 3 formou. que seriam. Quantos chegaram lá? É só lembrar que essas concessões a gente vem fazendo, né? A gente tinha uma nota mínima de 9 em cada prova, aí ela caiu para 13 e agora é 0. Você só não pode zerar. Né? Então, eu acho que uma coisa que é importante a gente reparar é que as supostas novidades que o Enem está trazendo, que é baixar a qualidade, que é trazer... Não, a gente faz isso com o nosso vestibular também. A única diferença é que a gente faz aqui perto. É a única diferença. Eu não sei se piora. Vai piorar, gente. Alguém tem dúvida que vai piorar? Vai melhorar muito nos cursos que são muito procurados, porque daí vão vir os alunos de São Paulo, de Minas Gerais, inclusive do Piauí, tá? E para os cursos menos procurados vai ficar igual. Não muda nada. Tem um efeito lá atrás do ensino médio, quando tu diz para eles que tudo que eles precisam saber é regra de três. Mas a gente não faz cursinho, Beth. Os alunos passam. Tem colégios que tem, inclusive, o contraturno que é cursinho dentro do próprio colégio aqui. E por sinal, são os colégios que estão, o melhor colégio de Porto Alegre, não se esqueçam, está em 111º na lista classificatória do Enem, professor, sabia? Então nós, gaúchos, 111º é o colégio privado daqui de Porto Alegre, né? Fora, obviamente, o militar, etc. E tal. Então nós temos muita preocupação com isso, porque o nosso ensino estadual tem sofrido, né, nos últimos 10, 15 anos, uma queda vertiginosa, e isso nós vamos ver. Por isso que eu estou lhe dizendo. Curso de... Não imaginemos que os nossos filhos vão poder fazer medicina nos próximos anos na URGS. Não vão. Pelo Enem, eles não entram na medicina. Nem na medicina, talvez não do direito, não do... Nós vamos fazer outros cursos. Acho que isso é pior ainda se a gente considerar a questão da educação básica. Porque aqui a gente está falando do vestibular ou do Enem, são momentos só. Mas se a gente considera que grande parte das universidades que entram no curso de licenciatura ou de pedagogia, por exemplo, são os alunos que menos pontuam nessas provas, são esses alunos que vão dar aula. Aqui você exatamente. Então, não é uma questão só da gente... Do meu ponto de vista, não é uma questão da gente preocupar só com as avaliações. Eu acho as avaliações muito importantes, e o Josimar destaca muito bem potencialidades da avaliação, que por vezes a gente esquece que elas têm. Mas o que é que a gente quer com essa avaliação? A gente quer que a avaliação paute o currículo ou que o currículo paute a avaliação? É uma questão de olhar diferente para ela. E o que é o objetivo dessa educação? Imagina se os professores pegam esses itens, todos reprovados. Os professores, esse é um problema da avaliação externa, né? Ela começa também a impactar. Aí os professores começam a olhar para esses itens como modelo, começam a reproduzir itens que estão mal feitos, que não resistem a... Esse é o problema. Agora, uma coisa curiosa é o seguinte, eu sou da época, né, que professores diziam, não estuda porque isso vai cair no vestibular. Isso foi desaparecendo e isso ficou apenas reduzido para essa elite de 12%, elite do ponto de vista educacional. Há um fenômeno em curso, que com o Enem ganhando essas proporções, está voltando nas escolas públicas, ainda que por vias